Na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, a Boate Kiss, que ficava em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pegou fogo, matando 242 pessoas e deixando 680 feridas. Hoje, 5 anos depois do que aconteceu, os culpados ainda não foram punidos. Oi gente, eu sou a Lígia e o livro de hoje é Todo Dia a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. Esse livro tem 236 páginas e ele também tem algumas imagens do estrago da boate, de como ela ficou depois do incêndio. E ele foi publicado pela editora Intrínseca. Esse livro foi escrito pela Daniela Arbex, que é uma jornalista que eu adoro. Para quem não sabe, eu estudo jornalismo. E esse é um exemplo de livro-reportagem. Na faculdade a gente estuda sobre os livros-reportagem, a maneira como eles são produzidos, né, que são por meio de entrevistas. E esse é um ótimo exemplo de um livro-reportagem. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo que você leia. O incêndio da Boate Kiss é considerado a segunda maior tragédia do Brasil, ficando atrás somente de um incêndio que aconteceu num circo. O incêndio aconteceu pelas más condições do local, ele não era nada preparado para uma situação como essa. Para começar, o teto era revestido de uma espuma que era altamente inflamável e tóxica. Então, quando a banda lançou o sinalizador, rapidamente a espuma pegou fogo e muita gente até nem morreu queimado, morreu inalando a fumaça tóxica que a espuma soltava. A boate funcionava com consumação. O que você consumia, você passava no cartão e na hora da saída você pagava esse cartão e era liberado para sair. Acontece que, como o palco era do lado oposto da entrada da boate, na hora que começou o incêndio, muitos seguranças que ficavam na porta e até o pessoal que trabalhava no caixa não sabia o que estava acontecendo. Então o pessoal começou a querer sair e eles estavam barrando a saída das pessoas, dizendo que elas tinham que pagar antes de poder sair da boate. Isso atrasou mais ainda a saída das pessoas, fez com que muitas morressem ali mesmo na área do palco. Além disso, algumas pessoas também confundiram a saída, porque era uma saída complicada, você tinha que passar por várias portas para poder acessar o lado externo. Então muitas pessoas entraram no banheiro, foram em direção ao bar, à área VIP, não sabiam onde era a saída, pois a boate não tinha sinalização. Mais ainda, o espaço da boate não era nada preparado para situações como essa. Então na entrada, na saída, né, que era somente uma porta para as duas coisas, tinha umas barras de ferro, impedindo que muitas pessoas pudessem sair de uma vez do local, elas tinham que sair uma por uma. Então nesse momento de desespero das pessoas tentando sair, muitas foram pisoteadas e até mesmo ficaram imprensadas na barra, porque não conseguiam se locomover em direção à saída. Então toda a estrutura da boate favoreceu a ação do fogo e dificultou mais ainda a saída dos jovens. É uma cidade universitária, era um bar universitário, então muitas das vítimas, na verdade, eram universitárias ou então estavam comemorando a entrada na faculdade. E a Daniela Arbex narra os momentos que precederam a tragédia, né? Ela conta com os depoimentos de familiares, de amigos, de oficiais que trabalharam no dia do incêndio, como bombeiros, médicos, policiais. E ela conta o que essas pessoas estavam fazendo antes do incêndio acontecer, como elas chegaram e como elas receberam essa notícia. São relatos extremamente emocionantes. Acho que o relato que mais me marcou foi de uma policial que, depois que todas as pessoas foram retiradas da boate, né, no dia quando amanheceu, quando o fogo foi controlado, os oficiais entraram na boate para verificar os estragos. Essa policial narra que para ela o mais assustador não foi ver os vários corpos carbonizados no chão. Para ela o mais assustador era escutar os trilhões de toques de celular que estavam fazendo barulho ao mesmo tempo. Ela conseguiu se aproximar de um menino que estava com o celular na mão e ela via no visor 130 chamadas perdidas de mãe, 130 chamadas perdidas de maninha. Então para ela ver os corpos foi difícil, mas mais ainda ver a família tentando contato com aquelas vítimas e ela como oficial não podia interferir, ela não podia atender os telefonemas. Então ela pensou na filha dela em casa, se colocou na situação desses pais que estavam tentando se comunicar com os filhos, que não sabiam o que aconteceu. E para ela isso foi mais tocante, isso me tocou extremamente, porque a última coisa que eu pensei quando eu li esse livro foi nos celulares, né? A gente pensa logo nos corpos, naquela devastação toda, e o detalhe que chocou ela me surpreendeu, assim, foi uma coisa muito tocante. E aí a Daniela começa a narrar esses depoimentos, então ela conta a história dos pais de um dos meninos, que eles não moravam em Santa Maria, e o menino estava indo a Santa Maria para fazer a matrícula na faculdade. E ele não era muito de ir nas festas, mas como ele tinha se matriculado, ele resolveu festejar, comemorar com os amigos. E a Boate Kiss, na época, era uma boate popular, que os jovens costumavam ir passar a noite. E ele foi sem pretensão nenhuma, assim, não era muito do fetiche dele.
E os pais souberam, né, que teve esse incêndio, sabiam que o filho estava em Santa Maria, mas não conseguiam contato com ele. E a mãe relata que ela estava com um pressentimento ruim, sentindo uma coisa ruim dentro dela. E eles resolveram pegar o carro e viajar até Santa Maria para saber o que aconteceu. E durante o caminho eles escutavam no rádio o comentarista narrando a tragédia, o jornalista falando do que aconteceu, e eles começaram a se desesperar. Até que ao chegar na frente da boate, eles viram o corpo do filho estendido, morto, na frente da entrada. Muitas pessoas também, quando foram tentar ajudar os jovens a saírem, entraram, né, para tentar ajudar, acabaram ficando lá mesmo e não voltaram. Muitos morreram. Muitos funcionários também morreram. O nome da banda que estava tocando no dia que iniciou o incêndio era Gurizada Fandangueira. E até hoje os culpados eles estão sem punição. Esse tribunal que cuida desse caso da Boate Kiss, para vocês terem ideia, um exemplo aleatório, quando ele foi o mesmo tribunal que julgou o caso Lula. E isso durou 2 meses, enquanto a boate está há 5 anos. Então, claramente, a gente vê as prioridades do governo, né? Até hoje, os pais estão sem resposta do que aconteceu, sem a punição dos que merecem. Alguns pais, acho que é o mais difícil, a Daniela conta que depois desse tempo entraram em depressão, muitos morreram de tristeza, muitos morreram de doenças causadas pela tristeza, pela depressão. Já outros pais querem tanto uma resposta, querem tanto que a vida dos filhos seja vingada, que eles iniciaram uma comissão que luta pela essa resposta, que trabalha para que o governo tome as providências necessárias contra os culpados do acidente. Acho que uma das coisas mais marcantes no livro também foi o reconhecimento dos corpos. As autoridades usaram um ginásio local para fazer o reconhecimento das vítimas. Então, todos os corpos estavam estendidos sobre esse ginásio e as famílias chegavam para reconhecer. E aí a Daniela conversou com as pessoas que trabalhavam lá, as pessoas não conseguiam ficar naquele lugar. Tinha gente que nem tinha filho lá, mas ia para dar uma força. Na época, a presidente Dilma Rousseff foi lá falar com as famílias das vítimas, tentar dar um tipo de suporte, né? Toda a imprensa mobilizada, cobrindo aquela tragédia horrível. E imagina a situação de um pai ter que entrar no ginásio para reconhecer o corpo do filho carbonizado. Foi uma coisa cruel, assim. O caso ganhou repercussão internacional, principalmente pelo fato da boate não ter um avaral de funcionamento. Eles não tinham... A última fiscalização de infraestrutura, de segurança, tinha acontecido há muitos anos antes. Então ela não estava apta para funcionar. Na verdade, a capacidade dela tinha sido excedida. A boate tinha capacidade para 690 pessoas. E no dia do incêndio ela tinha mais de 1.500 dentro. A boate já havia recebido um processo judicial antes, um problema com um cliente que queria sair, a boate impediu que ele saísse sem pagar a comanda. E o governo reconheceu como uma tentativa de cárcere privado. Então ela já havia sofrido com uma denúncia antes, fora todas as coisas jurídicas que estavam impróprias para uso. Eles não tinham avaral de funcionamento, eles não tinham permissão para funcionar, nem estrutura necessária para receber as pessoas. Hoje em dia tem um memorial na frente da boate, né? Ela não existe mais, e tem vários recados de familiares, o nome das vítimas, flores. Até hoje é um local de homenagem para aqueles que faleceram. Eu até me sinto estranha fazendo esse vídeo, porque acho que nada do que eu fale vai representar esse livro do jeito que ele é, assim. Acho que é uma leitura muito importante de ser feita. Foi uma leitura que me marcou muito, assim. Apesar do assunto triste, o livro é escrito de uma maneira que faz com que você devore meio que ele. Eu li tudo em um dia, praticamente. Então, a Daniela consegue, por meio desses depoimentos, dessas entrevistas, realmente contar a história que não foi contada, a história que merecia ser contada. Ela entrevista pessoas que sobreviveram, ela entrevista familiares, e é muito tocante, assim, são vários depoimentos, vários relatos. É muito emocionante esse livro, eu recomendo que você leia. Acho que o título também é algo muito legal, Todo Dia, a Mesma Noite. Pra gente foi uma notícia da TV, a gente se lembra, né, do que aconteceu, às vezes a gente comenta, mas e para aqueles que perderam pessoas no dia do incêndio? Todo dia é a mesma noite. Todo dia as lembranças são dos que se foram, todo dia é a impunidade dos que fizeram isso. Então, acho que é um título extremamente correto, ele representa muito bem o que a história quer passar. Bom, se você já leu
Todo Dia, Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você não leu, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira comprar o livro. Me conta também quais livros você quer ver aqui no canal e eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau! Pra quem perdeu um pedaço de si na Kiss, todo dia é dia 27.